O segredo da serpente em Gênesis, o que o texto hebraico revela vai surpreendê-lo. Imagine por um momento que a história que você conhece sobre o Jardim do Éden não é exatamente como sempre acreditou. E se a serpente, descrita como a causadora da queda da humanidade, não fosse apenas um animal rastejante, mas algo muito mais poderoso e enigmático? Essa é a questão que vamos explorar hoje. Prepare-se para mergulhar em um dos mistérios mais profundos da Bíblia, o segredo da serpente em Gênesis. Um texto que, quando analisado no hebraico original, revela camadas de significado que vão muito além do que percebemos em uma leitura superficial. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo nesta história que muitos conhecem, mas poucos realmente entendem. Estamos falando da serpente, do fruto proibido e da queda do homem. Você já ouviu isso antes, mas o que estamos prestes a compartilhar pode mudar completamente sua visão sobre o que realmente aconteceu no Jardim do Éden. A história tradicional, uma simplicidade que engana. A narrativa de Gênesis capítulo 3 é uma das mais conhecidas da Bíblia. Segundo a maioria das interpretações tradicionais, temos Adão e Eva no Jardim do Éden, vivendo em perfeita harmonia com Deus. Então, aparece a serpente, descrita como mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela convence Eva a comer o fruto proibido, prometendo que isso lhe dará o conhecimento do bem e do mal. Eva cede à tentação, compartilha o fruto com Adão, e assim ambos caem em desgraça. Essa versão da história é simples e direta, ensinada em escolas dominicais, retratada em filmes e gravada no imaginário coletivo como o evento que marcou a entrada do pecado no mundo. A serpente é vista como a vilã, Eva, como a enganada, e Adão, como o participante passivo. Mas será que essa é a história completa? Ou será que há algo mais profundo e surpreendente por trás desse relato? As perguntas que não fazemos. Você já se perguntou por que uma serpente falante aparece no relato? Por que Eva não ficou surpresa ao conversar com uma criatura que claramente demonstrava inteligência e raciocínio? Em qualquer outro contexto, encontrar um animal falante seria algo extraordinário, mas Eva parece encarar isso com naturalidade. Isso sugere que talvez a serpente fosse percebida como algo mais do que um simples animal. Além disso, por que Deus criaria uma criatura com a capacidade de enganar sua criação? E por que a serpente é descrita como mais astuta que qualquer outro animal? Essas questões são muitas vezes ignoradas porque aceitamos a história de forma superficial. No entanto, o texto original em hebraico oferece pistas intrigantes que mudam completamente nossa interpretação. A revelação do texto hebraico. No hebraico original, a palavra usada para serpente em Gênesis 3 é Nachash. Esse termo é frequentemente traduzido de forma literal para significar uma serpente ou cobra, mas, como muitas palavras hebraicas, ele carrega múltiplos significados que vão além de sua tradução literal. A raiz da palavra Nachash possui 3 significados principais. Serpente literal, refere-se a um animal que rasteja e sibila, a interpretação mais comum. Ser resplandecente, no hebraico antigo, Nachash também pode significar ser brilhante ou radiante. Isso sugere que a serpente poderia ser vista como uma figura angelical, talvez até mesmo divina. Enganador ou feiticeiro, a raiz da palavra também está associada à ideia de adivinhação ou feitiçaria, indicando alguém que usa engano para manipular e influenciar. Essas camadas de significado transformam completamente nossa compreensão da serpente. Ela não era apenas um animal literal, mas um ser que combinava inteligência, astúcia e talvez até mesmo um aspecto sobrenatural. A serpente como um ser sobrenatural. A ideia de que a serpente era mais do que um simples animal encontra suporte em outras partes da Bíblia. Em Isaías capítulo 14, por exemplo, o profeta descreve a queda de uma figura conhecida como Lúcifer, estrela da manhã. Essa figura é frequentemente interpretada como Satanás antes de sua rebelião contra Deus. Em Ezequiel capítulo 28, outro texto descreve um ser angelical adornado com pedras preciosas, que caiu devido ao orgulho e à desobediência. Se conectarmos esses textos à história de Gênesis, começamos a ver a serpente sob uma nova luz. Ela não era apenas um animal falante, mas uma manifestação de um ser angelical caído, um opositor de Deus. A descrição de Nachash como ser resplandecente se alinha com a imagem de Satanás como um anjo de luz, mencionado em 2 Coríntios 11:14. A tentação e a promessa. O papel da serpente no Jardim do Éden não foi apenas enganar Eva para comer o fruto proibido. Foi uma tentativa deliberada de afastar a humanidade de Deus, oferecendo conhecimento e poder fora da vontade divina. Em Gênesis 3:05, a serpente diz: certamente não morrerão.
Pois Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa tentação não era sobre o fruto em si, mas sobre a promessa de ser como Deus. Essa é a essência do engano da serpente, apresentar algo aparentemente desejável, mas que, na realidade, leva à ruína. O castigo e a primeira promessa de redenção. Após o pecado de Adão e Eva, Deus pronuncia julgamento sobre os envolvidos. A serpente, ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Esse versículo é conhecido como o proto-evangelho, a primeira promessa de um Salvador que derrotará o mal. Ele aponta para uma batalha cósmica contínua entre as forças do bem e do mal, culminando na vitória final através de Jesus Cristo. Jesus como a descendência prometida. Séculos depois, essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Ele é a descendência da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Diferentemente de Adão e Eva, que cederam à tentação, Jesus viveu uma vida perfeita e sem pecado. Seu sacrifício na cruz desfez a obra da serpente, oferecendo redenção à humanidade. Em Colossenses 2:15, Paulo descreve a vitória de Jesus em termos poderosos, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Essa vitória não foi apenas sobre o pecado, mas também sobre Satanás e suas forças. A batalha continua. Embora a vitória de Cristo tenha sido decisiva, a batalha espiritual continua. A serpente ainda tenta enganar e desviar a humanidade, mas sua derrota final é garantida. A promessa de Gênesis 3:15 nos lembra que, embora o mal pareça poderoso, o plano de Deus é ainda mais forte. Para os seguidores de Cristo, a ressurreição é um símbolo de esperança e restauração. Em Apocalipse 21:4, encontramos a promessa de um futuro onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A história da serpente no Jardim do Éden não é apenas um relato de desobediência humana. É uma narrativa rica em significados espirituais, que revela uma batalha cósmica entre o bem e o mal. A serpente, descrita no texto hebraico como Nachash, representa muito mais do que um simples animal. Ela simboliza uma força poderosa e caída, que tentou afastar a humanidade de Deus. Ao compreender essa história em sua profundidade, somos levados a apreciar a grandeza do plano de redenção de Deus, que começou com uma promessa em Gênesis e foi cumprido em Jesus Cristo. Essa narrativa nos desafia a ver além do literal e a reconhecer a profundidade do amor de Deus por sua criação. Se você se sentiu inspirado por esta interpretação, curta este vídeo, compartilhe com amigos e deixe nos comentários o que achou dessa nova perspectiva. Até a próxima, e que Deus o abençoe.